Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E a terceira rodada do Campeonato Alagoano começou neste sábado, com um empate em 0-0 entre Asa e CSA. As equipes que se enfrentaram no estádio Coraci da Mata Fonseca, na cidade de Arapiraca. A renda foi inclusive pouca. O jogo também foi pouco movimentado, poucos lances de perigo, tanto para o Asa como também para a equipe do CSA. Visivelmente, o CSA foi nesta partida que teve mais dificuldade, principalmente no quesito criação. Daqui a pouco todos os detalhes, porque agora eu vou pedir a tua atenção para que você deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o link com outras pessoas e se você não é inscrito no canal, faz a tua inscrição, ativa o sininho porque assim você recebe as notificações. E eu quero saber de onde você acompanha o canal Orlando Batista Esportes, tá? Dessa força para o canal. Olha, a renda da partida entre Asa e CSA foi pequena mesmo, principalmente considerando o tamanho desse clássico. Apenas R$ 43.152. O público pagante de 2.677. Cortesias e público não pagante, 445 pessoas. Crianças, 332. Público total apenas de 3.454 torcedores. A renda foi aquela que eu já lhe falei, tirada todas as despesas, o Asa ficou com déficit no valor de R$ 2.529,86. Agora vamos à partida. O time do Asa começou o jogo melhor, com melhor volume de jogo, construindo algumas jogadas, porém sem grandes perigos para o goleiro do CSA. Interessante que o CSA, nas 3 partidas até então do Campeonato Alagoano, ele vem nos primeiros 15, 20 minutos com o adversário tendo mais volume de jogo. Depois ele até iguala, como aconteceu hoje, mesmo assim com pouca criatividade. Time do CSA que não teve hoje o Ronaldo Mendes por conta de que ele não está ainda bem fisicamente. Aí foi então poupado da partida de hoje até para preservar o atleta, para evitar algum tipo de lesão. O Buba jogou no seu lugar e foi muito discreto, sinceramente muito discreto. A equipe do CSA não repetiu as partidas que realizou com mais qualidade com outros jogos, porém tem que considerar o seu adversário. O time do Asa um pouco melhor na partida, mas também sem grandes oportunidades. Seu setor de meio de campo com bastante criatividade, com o Samuel, com o Igor Leite, que acabou saindo machucado. Lá na frente, a presença de área, com velocidade, com boa colocação, o Alex Bruno, que no primeiro tempo teve, inclusive, a oportunidade de fazer 1-0. Em uma bola batida, cruzada, ela saiu no lado esquerdo do goleiro do CSA, tirando tinta do poste, mas acabou não entrando. Ele que, no meu entendimento, inclusive, ainda sofreu um pênalti. O zagueiro do CSA puxou ele, mas o árbitro entendeu que não foi falta. Interessante que o mesmo lance aconteceu no setor de meio de campo e ele deu falta. Vai entender, né? A equipe do CSA também reclama de um pênalti, mas para mim existente, porém o Ciel estava na condição de impedimento. Hoje foi um jogador que apareceu pouco no impedimento, eu pelo menos só me lembro de 2. Enfim, está acontecendo, aquela sintonia que é necessária entre jogadas, partidas do meio de campo para o jogador finalizador do time do CSA, que teve uma boa oportunidade com a jogada construída pelo Kailan, um pouco pelo lado direito de ataque da equipe do CSA. Ele faz o lançamento com a bola indo para a esquerda, o Ciel faz o desvio de cabeça, ela sai no lado direito do goleiro da equipe alvinegra, vai direto para a linha de fundo, mas ficou muito próximo do gol para a equipe azulina. Terminada a partida, empatada em 1-1, já que Júnior Viçosa, no segundo tempo, entrou no lugar do Alex Bruno e terminou também desperdiçando uma oportunidade. Visivelmente, o Júnior Viçosa não está bem fisicamente ainda. E aí, nessa situação, o resultado de 0-0 terminou sendo justo. As duas equipes seguem invictas na competição. Ninguém perdeu. O CSA perdeu, por exemplo, apenas o seu percentual de aproveitamento, que era de 100%. Com o empate, agora soma lá 2 vitórias e um empate. O CSA
Portanto, segue invicto e na liderança da competição com 7 pontos. Pode ser ultrapassado pelo CRB em caso de vitória do CRB neste domingo diante do Peredense. CRB vencendo, vai a 9 pontos e ultrapassa o CSA. No lado do Asa, o Asa segue sem perder. São 2 empates contra o Muricy e contra o CSA. Nessas 2 partidas, o Asa como mandante e a vitória contra o Cruzeiro, desta vez em Arapiraca também, porém como mandante. Após a partida, quem falou com a imprensa foi o técnico Itamar Schulli do CSA e ele fez uma avaliação do que foi o jogo. Um clássico muito bem disputado, né? Como é um clássico, a equipe consegue manter um nível de intensidade alta, mas se não for dessa forma não consegue levar pontos daqui, né? Tem que manter isso, é o que a equipe mostrou, demonstrou. Um jogo de poucas oportunidades para ambos os lados, de muita disputa no setor de meio campo, né? De muita entrega dos dois lados. Mas importante para nós que nós somamos um ponto, conseguimos dar mais um ponto na caminhada. E para a terceira rodada sem tomar nenhum gol, que também é importante. Então, como eu sempre falo, ajuste sempre temos que fazer, mas hoje a gente soube jogar o jogo, ter personalidade e se doar ao máximo, né, para que a gente conseguisse sair daqui com uma vitória. Ela não veio, mas conseguimos somar um ponto que também sempre é importante na competição. Itamar, é sempre um jogo muito difícil, né? Um clássico, principalmente jogando fora de casa. A primeira partida desse campeonato alagoano jogando fora de casa, um grande desafio, mas também serve como um grande teste para a sequência da temporada. De que forma você projeta o CSA para a sequência do alagoano? Sem dúvida, foi o primeiro jogo nosso fora, um clássico aqui, foi importantíssimo, né? Para colocar a nossa equipe frente a esse adversário que é o Asa, e a gente demonstrou, né, a condição que a equipe tem, a evolução que a gente pode ter ainda na competição e vir jogar aqui, como eu disse, não é fácil para nenhuma das equipes, né? Mas a gente teve situações muito boas no jogo, outras que precisam ser melhoradas, mas isso é com treinamento, orientando os atletas, conversando com eles. Mas o processo foi importante, como eu digo, é uma equipe nova, enfrentamos uma equipe já com uma espinha dorsal, já que tinha jogadores oriundos da última competição, jogadores aqui, alguns com 4 anos de casa, né? E a nossa equipe, a gente está agora que está se conhecendo aí desde a estreia da competição e jogando. Então é importante, os atletas estão de parabéns pela consciência que tiveram no jogo, a dedicação que tiveram, a aplicação e pelo ponto somado aqui. O nosso objetivo era a vitória, mas somamos um ponto, não perdemos e não tomamos o gol, isso também para nós é importante também. Professor Itamar, no início do jogo a gente viu um Asa muito pressionando a equipe do CSA. Quais foram as ordens para o senhor passou a sua equipe dentro de campo para que eles pudessem segurar e fazer o jogo se tornar favorável ao CSA? Algum ajuste defensivo? A pressão era natural, né, que o Asa ia exercer, tentando as bolas cruzadas, as bolas nas costas, tentando fazer as bolas nas costas dos laterais nossos, mas nós conseguimos no próprio jogo já corrigir essas situações. Depois eles tentaram fazer a bola no meio dos zagueiros, bola para atacar o espaço, mas também nós conseguimos conversar isso ainda no primeiro tempo e depois corrigir no intervalo também. E claro que eles têm alas, né, bem ofensivos, mas nós conseguimos neutralizar isso e procurar também, da mesma forma, nós jogarmos, né? Então faltou talvez, a gente teve a tranquilidade de sair dessa pressão, de se organizar e de ter a posse de bola. E o que faltou um pouquinho mais nosso hoje foi a virada de jogo de um lado para o outro. Mas são situações que a gente conversa internamente, mas parabenizar mais uma vez aí ao grupo pelo entendimento que tiveram nessa hora de pressão, de sair dessa pressão e de manter a postura e manter a inteligência do que estava acontecendo dentro do campo. O senhor não teve hoje o Ronaldo, tem pressão até pela carga dele de jogos, o CK deve ter indicado alguma coisa. O CSA também perdeu durante o jogo de hoje o zagueiro Marlon, né, que teve aquela lesão. Quer dizer, a semana que vamos ter 2 jogos importantes, todos são importantes, claro, mas o Muricy, principalmente o clássico. Como é que o senhor observa esse tipo de situação? São riscos que se correm, principalmente numa reta final como essa que o CSA está vivendo nessa primeira fase?
Não, esse calendário nosso, né, calendário que está aí até pela Copa do Mundo, são coisas que não tem como nós fugirmos, né? Então, essas situações de uma lesão, de ter que poupar atletas pelo ICK elevado, é natural e a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, não adianta nós termos todas as condições, os números, né? E aí colocar o atleta, expor o atleta e ter lesões, né? Então nós seguramos o Ronaldo por isso. Vamos ver como é que o Marlon vai reagir até amanhã, né? Para ver se ele vai estar melhor, talvez seja só mais o cansaço. E outros atletas também. Então nós temos uma sequência agora de 2 jogos que nós vamos ter que ter cuidado, vamos ter que mexer na equipe para rodar um pouco, né? Botar outros atletas descansados, porque nós não podemos dar essa continuidade ao mesmo grupo, correndo o risco de perder jogadores para a sequência da competição. Então, junto com a comissão técnica, junto com os exames que são feitos nos atletas, nós vamos tomar as decisões e projetar a equipe para o próximo jogo agora na quarta-feira. 3 jogos, né? O time não tomou gols até agora, mas tem que ter uma atenção, né? Ou sofreu uma certa pressão no final ali do Asa, né? Quase que finaliza o time alvinegro, né? A gente tem que ter atenção o tempo todo, né? Do início do jogo ao final do jogo. Essa atenção é sempre manter a concentração dentro do jogo, né? Para aquilo que está acontecendo. Então, a gente passa por um adversário jogando fora de casa e isso para nós sempre serve de alerta, de estímulo também, né? Porque como vocês falaram agora há pouco, era o primeiro jogo fora de casa, era um clássico onde o CSA não vinha nos últimos anos tendo o retrospecto favorável, então nós conseguimos vir aqui e fazer um jogo de igualdade, de brigar por esse resultado da vitória e de somarmos um ponto e nos mantermos na frente na competição. Está aí então o técnico do CSA que passa a ter dúvida em relação ao jogador Marlon, que saiu sentindo a coxa direita, terá ou não condição de jogo para o confronto contra o Muricy, jogo que acontece em Muricy na próxima quarta-feira às 7h. No lado do alvinegro arapiraquense, um jogador saiu lesionado, Igor Leite. Saber também se ele pode jogar contra o Coruripe. O jogo acontece na quarta-feira, 8h. O técnico Dico Uli fez uma avaliação do resultado dentro de casa diante do CSA. Eu faço uma avaliação muito positiva, uma equipe qualificada, é importante ressaltar isso, uma equipe que tem o comando de um treinador, né, de muita qualidade e com muita experiência, então sabíamos da dificuldade, mas eu acredito que se tivesse que sair um vencedor nesse confronto de hoje, deveria ser o Asa, né, porque criamos um pouco mais de oportunidades claras de gols do que o adversário. Acho que controlamos bem, conseguimos detectar e marcar, né, as potencialidades do adversário, como a transição, jogadores no último setor do campo ali, no setor ofensivo com muita qualidade, como é o Ciel, mas eu acredito que de maneira geral fomos muito bem na nossa transição defensiva, na organização defensiva, e quando tivemos a bola também conseguimos jogar bem, com vários jogadores participando muito bem, de maneira muito efetiva na parte ofensiva, e como eu falei, criamos acho que umas 2 ou 3 chances ali, que num clássico é muito, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas pensam, mas 2, 3 é um número pequeno, não para um clássico. Para um clássico, quando você consegue criar 2, 3 oportunidades, tem que matar. Nossos jogadores trabalharam muito bem, mas infelizmente não conseguiram fazer o gol que possivelmente nos daria a vitória. Mas eu saio muito satisfeito, parabenizei o grupo porque estamos crescendo, né, de maneira muito consistente da primeira para a terceira partida, e quem assistiu a partida, quem esteve aqui no estádio viu um Asa muito consistente e que vai construindo um processo de busca do título de maneira muito efetiva. Tá aí então o técnico do Alvinegro falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que esta rodada termina neste domingo com mais 3 partidas. Destaque para o jogo do CRB contra a equipe do Penedense lá na cidade de Penedo. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Por gentileza, deixa o teu like, compartilha o link com outras pessoas. Faz o teu comentário, o que você achou da partida do CSA contra a equipe do Asa de Arapiraca. Quem será finalista da competição? Dá a tua opinião. E se você não é inscrito no canal, faz a tua inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.